Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live ou a um vídeo gravado, se você vai assistir a gravação. Eu sou Joliana Benevides, sou professora de Gerontologia e Saúde da Pessoa Idosa e hoje estou aqui para conversar com você sobre os riscos da desidratação em pessoas idosas. Pessoas idosas têm maiores riscos de passarem por essa situação. E nós precisamos entender quais são as consequências disso e também como que a gente pode ajudar essas pessoas. Então, se você é uma pessoa idosa, você é cuidador, você é profissional, né, e atua aí nesse campo junto às pessoas 60 mais, participe dessa live, tá bom? É uma satisfação ter você por aqui. Para quem não me conhece, né, como eu falei, eu sou professora de Gerontologia e Saúde da Pessoa Idosa, tenho especializações nessa área, mestrado, estou também em fase final e último ano de doutorado, aqui nas redes sociais já há mais de 4 anos, trazendo conteúdos sobre esse assunto, né? Meu canal do YouTube já tem mais de 500 vídeos, inclusive se você ainda não assistiu nenhum vídeo, meu canal do YouTube tem assuntos, todos os assuntos relacionados aí à longevidade e à saúde da pessoa idosa você vai encontrar. Inclusive, se você é aluno de gerontologia, tem uma playlist lá sobre gerontologia, sobre demência, sobre doença de Alzheimer, sobre playlist para cuidadores, né? Tem todos os assuntos relacionados aí à população idosa, vocês vão encontrar lá no meu canal do YouTube, tá bom? Então não deixem de se inscrever, não deixem de assistir as lives, pegar um caderninho, anotar, em especial se você é cuidador, se você é estudante nessa área, que tem muita coisa lá para vocês aproveitarem, tá bom? Quero desejar, eu acho que já são boas, eu nem olhei a hora, né, gente? Mas eu acho que já é boa noite, não sei, se for boa tarde também, né? Estamos por aí, boa tarde ou boa noite, José, seja bem-vindo. Alguém me situa, que agora não dá para olhar a hora aqui, mas José, seja muito bem-vindo. Quem mais estiver presente também, deixa seu nome aí, é um prazer estar aqui com vocês. Se possível, compartilhem a live, tá bom? Quem está aqui ao vivo no Instagram, clica setinha. Quem vai assistir no Facebook e no YouTube também, só clicar no compartilhar, colocar nos grupos de vocês e a gente vai levando aí essas informações para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá conversar sobre desidratação em pessoas idosas, né? O que acontece? A gente sabe que a ingestão de água é importante para todos, né? Para mim, para você, para todos. Mas para a população idosa muito mais. Por quê? Porque a população idosa tem maiores riscos de desidratação e a gente vai entender um pouco nessa live por que isso acontece, né? Então, hoje a gente sabe que pelo menos 40% das pessoas idosas estão subidratadas, ou seja, já estão no risco ali sério de desidratação. E isso vai trazer várias consequências que a gente vai conversar aqui nessa live. Mas uma pergunta que sempre fica, por que é comum, né, as pessoas idosas passarem aí, terem maiores riscos de desidratação? Primeiro, por uma condição natural, né, à medida que nós vamos envelhecendo. O nosso corpo ele vai naturalmente retendo, absorvendo menos água, né? A gente tem um declínio ali na questão, uma dificuldade para a gente manter o nosso fluido corporal, então isso é muito comum. Pessoas idosas muitas vezes apresentam problemas de saúde ou fazem ingestão de determinadas medicações que acabam trazendo também maiores riscos de desidratação. Muitos idosos também sofrem com pressão alta, e aí vão utilizar os medicamentos, né, para controlar a questão da pressão arterial, que vão fazer com que essa pessoa urine mais, e aí ela acaba ficando desidratada também se não houver essa vigilância. Tem o fato também das pessoas idosas sentirem menos sede, então muitas vezes quando a gente vai oferecer água para o idoso, ele vai, mas eu não sinto sede, realmente é uma condição natural, ele vai sentir menos sede, mas nós vamos ter que estimular essa ingestão de água, né? Além disso, tem também a questão renal, a função renal de uma pessoa idosa, ela é diminuída, então os rins, eles também são menos eficientes, né? Muitas vezes as pessoas idosas tomam algumas medicações também que acabam trazendo como consequência diarreia ou uma transpiração excessiva. Então, tudo isso que eu falei para vocês vai fazer com que essas pessoas idosas sejam mais suscetíveis à desidratação. E perceber esses sinais iniciais, né, esses sinais leves, e entender que eles são sinais de desidratação é algo complicado para quem não tem nenhum tipo de conhecimento. Por isso que eu digo para vocês, assistam a live e depois
Compartilhem também esse conhecimento com outras pessoas, porque vocês vão ver que os sinais que eu vou falar para vocês aqui, a maioria das pessoas não sabe que são sinais de desidratação. Então, muitas vezes os idosos vão vir, né, para as unidades de saúde, enfim, UPA, para as emergências, com desidratação grave, porque aqueles sinais ali, tanto de subidratação quanto de desidratação leve, são desconhecidos pela maioria da população, né? Então a gente precisa divulgar muito ainda informações sobre esse assunto. Bom, falando sobre sinais leves, a gente tem a boca seca, a gente tem o cansaço, né? A fadiga, sabe? Aquele idoso que reclama do cansaço, da fadiga, tá sempre muito deitado, sente dor de cabeça, sente tontura, né? Porque uma pessoa desidratada, ela tem maior suscetibilidade ao desequilíbrio. Então, ela apresenta essa tontura, apresenta esse cansaço, apresenta sonolência, né? Muitas vezes apresenta cãibra também. Então, esses são os sinais mais leves, né, de desidratação. Então, você cuida de alguém, apresentou boca seca, apresentou cansaço, apresentou sonolência, né, fraqueza, tontura, cãibras, dor de cabeça, fique de olho, né, aumente, observe como que está a ingestão de água dessa pessoa, porque são sinais ainda leves, que ainda dá para você tratar em casa, com soro, aumentando a ingestão de água, né, de frutas, ainda dá. Só que o que acontece, muitas vezes esses sinais iniciais aí, esses sinais leves, eles são negligenciados, né? Porque as pessoas não sabem que trata-se então de uma desidratação. E aí o que acontece? Vem os sintomas mais graves. E aí, no caso desses sintomas graves, a gente tem que levar realmente esse idoso para uma unidade de saúde o mais rápido possível. Então, quais são esses sinais graves? Pressão baixa, tá? Respiração muito rápida, confusão mental. As pessoas não sabem, a confusão mental é um dos sintomas de desidratação, inclusive um dos sintomas que mais traz os idosos para as emergências é a confusão mental e essa respiração rápida, né? Digo os sinais que trazem e quando a gente vai ver uma desidratação. Então, muitas vezes a respiração rápida, essa confusão mental, pressão baixa, dificuldade para andar, a pele sem elasticidade, olhos secos também, olhos afundados, cãibras mais fortes, né, e contrações mais graves também, e também as convulsões. Então esses são sinais assim graves. Ocorreu esses sinais, vocês têm que trazer para uma unidade, né, de saúde de emergência o mais rápido possível. Agora, o que é interessante a gente entender também quais são os riscos da desidratação, que são riscos graves, né? Então, um idoso desidratado, ele tem riscos de desmaio, ele tem riscos de apresentar mais infecção urinária. Por que pessoas com demência, por exemplo, um dos motivos que fazem pessoas com demência apresentarem muita infecção urinária é justamente a baixa ingestão de água. Porque ele não se lembra também de beber água, já não tem a sensação de sede, também não se lembra. E o cuidador, às vezes, lembra de outras coisas, mas não lembra de incentivar a ingestão de água. Então, muitas vezes a pessoa com demência vai apresentar muita infecção urinária, mas não só. Quando a gente vai conversar com... Só um minutinho. Quando a gente vai conversar com idosos, né, e a gente percebe essa desidratação, a gente vai ver essa infecção urinária, muitas vezes a gente vai ver que falta a ingestão de água, tá? Vou pedir para vocês aguardarem um minutinho para eu ir aqui na porta e já volto, tá bom?
Mas não tem nem importado, só para saber, de repente eu venho pra lá e chego pra cá. Deixa eu que a minha coisa. Voltei, gente. Unidade de emergência é assim mesmo, a gente é chamado. Enfim, mas vou voltar aqui falando para vocês sobre os riscos, tá? Então, como eu falei, riscos de desmaio, riscos de infecção urinária, risco de convulsão, risco de pedras nos rins, que muitas vezes a gente conversa muito com o idoso e ele apresenta pedras nos rins e é por conta da baixa ingestão de água, insuficiência renal por conta da baixa ingestão de água, doenças pulmonares, aumento da irritação, da agressividade, do estresse, né? Tem um evento também emergencial, que quando acontece isso, é uma situação de emergência mesmo, que é o choque hipovolêmico, que é quando a gente tem uma baixa da pressão arterial e uma baixa também do oxigênio, né? Por conta justamente da baixa ali do sangue circulando. Então, assim, é uma situação muito séria que a gente tem que tentar evitar. E aí, falando sobre a questão dos benefícios, né, da ingestão de água, primeiro, essa pessoa diminui a constipação, que muitas vezes a gente vê que é um quadro muito comum em pessoas idosas, mas acontece por conta da falta de ingestão de água, e a gente diminui a necessidade de laxante, a gente diminui as quedas, que muitas vezes as quedas acontecem por conta do desequilíbrio que ocorre em decorrência da desidratação. A gente diminui infecção urinária, como eu falei, a gente diminui chances de câncer coloretal e a gente diminui também as chances de câncer de bexiga em homens, que também está muito relacionada a essa questão de desidratação, né? Então, como eu falei para vocês, é muito importante a gente estimular a ingestão de água, por tudo que eu falei, idoso sente sede, idoso já absorve menos água, então a gente tem que
incentivar essa ingestão, em especial idosos que têm problemas de mobilidade, porque aí como eles não conseguem pegar água, aí é que eles esquecem mesmo, não tomam água. Então a gente tem que estar sempre oferecendo de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, né? Porque se você coloca de 2 em 2, 3 em 3, para oferecer um copo, às vezes ele não bebe. Mas se você oferece um pouquinho, 50 ml, 100 ml de hora em hora, ele vai beber, né? Ou oferecer um copo d'água antes das refeições, ou depois das refeições, ou quando ele vai tomar uma medicação, ao invés de ele tomar um pouquinho de água, oferecer logo um copo de água para ele beber, né? Oferecer de repente água, um suco com canudo, com seringa, para aqueles que têm alguma dificuldade para poder ingerir, aqueles copinhos até com bico também, a gente pode utilizar essa estratégia. A gente lembrar de aumentar a ingestão de água quando está calor, né? Ou especialmente no verão. Evitar colocar esse idoso para fazer atividade física, exercícios, quando está muito calor, porque aí ele vai suar muito, vai ter muita perda de água. Então a gente tem que ter esse cuidado, ou se ele faz exercício físico, né, quando está muito calor, lembrar sempre de ele tá fazendo exercício físico, a gente oferecendo água, né? Também lembrar de colocar roupas leves no idoso, para que ele realmente não tenha esse suor excessivo. E aí, não só água, mas a gente pode oferecer leite, a gente pode oferecer chá, a gente pode oferecer suco. A gente tem que lembrar que o café tem que ser com moderação, porque quando a gente bebe café, a gente acaba urinando mais. Então, o idoso que bebe muito café vai ter que beber muito mais água. A gente tem que ter esse cuidado. A gente pode oferecer sopa para o idoso, a gente pode oferecer o suco, a água, o chá em pequenos goles. A gente pode oferecer frutas e legumes também que contenham bastante água, como melancia, como morango, como chuchu, né? E lembrar sempre, idoso apresentou diarreia, a gente tem que aumentar a ingestão de água de coco, de suco, de sopas, para ele realmente não ficar nessa desidratação, tá? E aí eu vou fechar a live, porque eu vou ter que fazer um atendimento agora. E vou pedir a vocês que reassistam a live, compartilhem, anotem, tá bom? E passem essas informações aí também para outras pessoas, porque muitas vezes, né, são muitas complicações que acontecem com a pessoa idosa que vão trazê-lo para uma emergência, para um hospital, que inclusive existem maiores riscos de hospitalização em idosos hidratados, uma coisa sem necessidade, que é totalmente prevenível, né? Que é você incentivar, que é você utilizar essas estratégias aí de água, de suco, de chá, de legumes, de frutas, né? Em pequenos goles para essa pessoa beber água. Não tem necessidade de uma pessoa ficar desidratada. Desidratação é uma situação totalmente prevenível. Então você, né, deixar que esse idoso chegue numa emergência, numa internação, né, com confusão mental, com várias complicações por conta de desidratação, realmente é uma questão complicada e prevenível. Então vamos cuidar disso, tá bom? Eu vou finalizar a live então, eu agradeço a presença de vocês. Essa live vai ficar salva no Instagram, no Facebook, daqui a pouco também vou colocar no YouTube. Conto com vocês aí para curtir, comentar, compartilhar, trazer também as ideias, as dicas e as experiências de vocês em relação à questão da desidratação, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima live, se Deus quiser. Tchau, tchau.